importante esse momento onde nós temos, doutor Rodrigo, várias turmas, né, várias fases do nosso curso, essa interdisciplinaridade, essa troca, essa conversa, para enriquecer ainda mais o conhecimento, o nosso conhecimento, nós professores, e também dos nossos acadêmicos aqui da Unidade. Então, muito obrigada pela gentileza, pelo seu pronto atendimento, também parabenizo o professor Giovanni pela iniciativa. Nós estamos fazendo vários eventos comemorativos aos 30 anos do nosso curso de Direito da Unidade, então é uma honra recebê-lo e espero que seja realmente um momento muito proveitoso, tenho certeza que será. Professora Vanessa, muita gratidão, muita honra participar com vocês hoje desse evento, a alegria é toda minha, e eu também gostaria de dizer para vocês que vocês já têm pavimentado aí um caminho brilhante para os futuros bacharéis em Direito, e eu gostaria de contribuir um pouquinho, né, só um pouquinho, o tempo é exíguo, mas me sinto muito grato a essa possibilidade, tá bom? Então, fique muito tranquilo com relação a isso. Mais uma ilustre participação do meu querido amigo Leonardo. Grato e feliz pela tua participação, meu amigo. E também da turma que vai te acompanhar. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme participar do evento aqui com vocês. Nós estamos com a 7ª fase aqui de Taió e estamos ansiosos para poder aprender um pouquinho dessa noite tão incrível aí que o professor Giovanni está desenvolvendo. Queria parabenizar desde já o amigo pela iniciativa. Eu acredito sempre que são desses eventos que a gente precisa. Então, é um prazer enorme poder participar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Em tempo, acredito também que a professora Cleidiane também está na sala, salvo engano. Professor Leonardo também, boa noite. É um prazer vê-los, mesmo que virtualmente. Tenho certeza que será um momento de... Isso mesmo, já vi aqui que a professora Cleidiane está aqui conosco também. Boa noite, professora. Tenho certeza que será um momento de grande aprendizado. Nós só estamos aguardando aí a entrada dos demais acadêmicos e também, eventualmente, os professores que desejarem e quiserem participar aí deste evento que estamos promovendo neste momento. Então, meus caros, tendo em vista que já são 19h10, vamos dar início ao nosso evento, à nossa palestra. Eu gostaria, de uma forma inicial e também como se uma abertura, fazer um cumprimento de forma inicial aos alunos, aos acadêmicos da primeira fase do curso de Direito da Unidade aqui de Ituporanga, também a turma de Rio do Sul, ambas turmas que eu leciono. Cumprimento também todos os acadêmicos da terceira fase do curso de Direito Taió, que também é uma turma a qual estou lecionando nesse semestre, e cumprimento também a turma da 7ª fase do curso de Direito e que está hoje sob os cuidados do meu amigo Leonardo. Cumprimento também eventuais outros acadêmicos que estejam aqui nesse momento. É um prestígio poder ter ou vivenciar um momento desse e ter vocês como motivo para que a gente tenha momentos como esse. Cumprimento os meus colegas, professores aqui da instituição, que tanto tenho orgulho de fazer parte, meu amigo Leonardo, colega de turma, de formatura, o Rui Voltolini também, a professora Cleidiane, que foi minha professora durante o curso de graduação, que também é sempre uma felicidade encontrá-la e poder conversar com ela. Também agradeço, e de forma muito especial, a nossa coordenadora do curso de Direito, professora Vanessa Cristina Bauer, que também não há dúvidas que a competência, o incentivo que nos traz para realizar atividades dessa modalidade é essencial para que possamos crescer juntos como instituição e também não só como instituição, mas formar indivíduos que vão cumprir o seu papel no direito e que vão trazer um resultado positivo para a sociedade. Então, isso vem muito em decorrência da atuação da tua coordenação e da tua sempre ímpar e extraordinária atuação, professor. Também
Então, nesse momento e nessa data, a gente pode mencionar, ou melhor, a gente pode elencar que é o início, e já em um clima de comemoração, em decorrência desse aniversário do nosso curso de Direito, que completa 30 anos de idade, formando profissionais, juízes, promotores, advogados extraordinários e todas as áreas do direito que a gente possa imaginar, existem egressos da Unidade, deixando ali a sua marca. Então, hoje é um pontapé inicial e muito especial para a comemoração desse aniversário do nosso curso na nossa instituição. E também, agora, findado todos esses agradecimentos aos presentes e também por esse momento histórico, eu cumprimento também o professor Rodrigo Palma, que nos prestigia e nos dá essa oportunidade no dia de hoje. Eu tenho que destacar a simpatia e também sempre a elegância que vem a nos tratar e a responder de uma forma muito solícita. No momento em que fiz o convite, mesmo não havendo a disponibilidade de tempo, consegui um encaixe em dia de prova para poder nos prestigiar. Então, é uma honra muito grande. E sem falar que o professor Rodrigo tem obras, e que, enquanto eu fiz curso de Direito, eu estudei História do Direito com a obra do professor Rodrigo. Hoje eu leciono a História do Direito com a obra do professor Rodrigo. Então, é um momento muito especial e é uma honra muito grande de ter você aqui. Certo, professor? E também, agora, dado esse agradecimento especial ao professor, eu gostaria apenas de mencionar de uma forma breve com relação à formação. O professor Rodrigo, ele tem diversas obras do curso nas áreas jurídicas, principalmente a obra da História do Direito, da Antropologia Jurídica, uma obra que também é muito interessante com relação ao julgamento de Jesus Cristo, ao direito hebraico e também outras obras. Advoga, é mestre em Ciência da Religião pela PUC de Goiás e especialista em Relações Internacionais, além de ser coordenador do curso de Direito e de pós-graduação EAD em Direito Público na Universidade Uniprocessos, em Brasília. Nas oportunidades que eu tive de conversar com o professor, soube que ele já esteve de passagem em Santa Catarina e tem até um apreço pela nossa terra. Então, dado todo esse meu prolongar comentário, passo a palavra ao professor para dar início ao diálogo. Muito boa noite, bela e Santa Catarina, né? Mais do que isso, meu querido professor Giovanni Medeiros, que se tornou um amigo nesses últimos dias aí, nos falamos bastante, conversamos, foram bate-papos bastante legais sobre vários assuntos. Eu queria dizer para vocês que vocês são meus conterrâneos, vocês são meus patrícios, eu sou catarinense, o sotaque já se foi, hoje vivendo há muito tempo fora de Santa Catarina, eu não tenho mais o sotaque típico do Sul, não é? Sou filho de gaúchos, mas sou natural de Santa Catarina, de uma cidade que vocês conhecem muito bem aí no oeste catarinense, chamada Concórdia, né? A terra da sadia, famosa pela sadia. Então, há 50 anos atrás, nascia eu em Concórdia. Então, chega a ser desnecessário eu ressaltar o quão grande é meu amor por esse estado, né? A minha ligação com vocês, ela se torna superdimensionada até em função disso. Então, eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho. Queria também cumprimentar algumas pessoas, além do professor Giovanni, que cá estão, professora Vanessa Bauer, coordenadora do curso de Direito da Unidade. Eu conheço as suas agruras, responsabilidades, toda a dedicação que exige de nós coordenadores. Eu estive 5 anos à frente de um curso, né? E há um mês deixei essa coordenação depois de 5 anos, porque eu sei o quanto ela nos consome, a preocupação que nós temos todos os dias com os nossos alunos,
Eu acho que eles nem sonham os bastidores, não é, de tudo isso, de toda a movimentação, de toda a correria, de todas as diligências que nós devemos tomar todos os dias para que todas as coisas venham a funcionar de uma forma muito adequada. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, minha colega, não é? Eu conheço a sua rotina, eu sei como são as coisas. Me sinto muito honrado de estar aqui, mais uma vez, externo essa gratidão à senhora, tá? E hoje estabelecemos um laço aí com o Unidav. Eu me considero um amigo da casa, um amigo da instituição, contem sempre comigo para aquilo que vocês precisarem, para algum evento, eu estou à disposição de vocês, não é? Vocês são muito queridos para mim, vocês são meus patrícios, não se esqueçam disso, tá bom? Eu queria agradecer também a presença da doutora Cíntia Bittencourt Schaeffer, que eu acho que está aqui presente, não é? Deixo um abraço cordial a ela, e ao professor Rui Voltolini. Professor Rui Voltolini, receba aí meus cumprimentos, muito honrado também com a sua presença. Então, a temática que nós temos hoje, que nos é colocada até como título de desafio, são os julgamentos da humanidade. Os julgamentos são muitos. Nós precisaríamos fazer aqui um ciclo de debates, estabelecermos as épocas, os períodos históricos, as estações específicas em que ocorreram cada um desses julgamentos. Então, o que nós vamos fazer, em termos de metodologia, é tratar de alguns julgamentos de uma forma en passant, sem querer esgotar o tema, né? Porque seria mera pretensão da nossa parte, mas vamos sim falar sobre alguns desses temas, tratar desses julgamentos, e depois eu vou ressaltar alguns pontos importantes acerca deles, e nós abrimos para as perguntas. Vocês fiquem muito à vontade com relação a isso. O primeiro julgamento que eu gostaria de trabalhar essa noite, ele nem estava previsto aí no nosso roteiro, no nosso itinerário. As conversas foram amadurecendo com o Dr. Giovanni, e nós resolvemos incluí-lo. É o julgamento de Jesus Cristo. E nós sempre imaginamos que tudo já foi dito, este assunto está esgotado, mas existe um juiz norte-americano chamado Douglas Linder, e disse que o julgamento de Jesus Cristo deve ser trazido a título de debate para o seio das academias. Ele é muito importante para ser ignorado. E é bom que nós ressaltemos o fato aqui de que Jesus, numa linguagem jurídica, acaba se tornando o réu mais famoso da história. Se vocês pararem para pensar acerca dessa dimensão, ou sobre essa esfera, não existe nenhum outro julgamento no decurso da história da humanidade que tenha gerado tantos desdobramentos como o julgamento de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós nos deparamos é com a dificuldade das fontes. Isso para todo e qualquer julgamento. Desses do passado, então, muito difícil nós reconstruirmos o quadro histórico, político, social e econômico de uma época. Mas podemos aqui ter algumas pistas muito interessantes que fazem com que nós venhamos a ter um panorama geral, vamos dizer assim, não é? Um panorama geral do que pode ter acontecido. Comecemos pelo caso de Jesus. Jesus nasceu numa região que estava dominada ou sujeita ao cetro de Roma. Roma havia tornado todas aquelas regiões do Oriente Médio províncias sujeitas ao mando do imperador. Jesus nasceu hoje no território que seria o de Israel, em meio ao povo judeu, observante ele da lei judaica. Então, o primeiro contexto, que é o político e o social, já está montado. Jesus nasceu numa época específica em que o mundo estava dominado pelos romanos. A terra dele era mais uma terra
sujeita aos mandos e desmandos do imperador. Muito bem. Para a gente acelerar um pouquinho, imaginarmos como isso aconteceu, vamos lembrar que os judeus comemoravam o Pessach. O Pessach, tradução é Páscoa, e nessa festa tradicional, todos os judeus deveriam se encaminhar a Jerusalém para celebrar lá com seus parentes, com seus amigos, a festividade. Era uma festa de libertação, era uma festa em que eles comemoravam a saída do deserto do Sinai, o êxodo, pelas mãos de Moisés. Então, era um motivo de comemoração, os judeus davam muita importância, e ainda dão, né? É a principal festa do calendário judaico. Jesus foi para a festa. Jesus caminhou até lá. Jesus caminhou por volta de 70 quilômetros para chegar à festa. Saiu com os dias de antecedência e foi entrando nas cidades circunvizinhas. Entra em Jerusalém com uma multidão, é aclamado por muitos como o Messias. Nós podemos ver isso quando as pessoas cortam aquele ramo de palmeira, a palma, e jogam pelo chão, na entrada de Jerusalém, em frente à Porta Dourada, por onde Jesus entrou. Era assim que os judeus recebiam aqueles que vinham vitoriosos nas batalhas, como o rei Davi, 1000 anos antes. Então, é uma maneira implícita de receber com honrarias aqueles que eles consideram, de alguma forma, superior. Muitos assim fizeram. Alguns outros começaram a chamar Jesus ali de Ben Davi. Ben Davi é um apelido para Messias, não é? E os dias transcorreram com absoluta normalidade enquanto Jesus esteve em Jerusalém, salvo no dia que antecedeu a sua crucificação. Então, a pergunta que se interpõe é: por que Jesus foi preso se tudo estava acontecendo dentro da mais absoluta normalidade? O que saiu do script? Então, nós temos um fato que vai levar à prisão de Jesus poucas horas depois. Havia um comércio sendo desenvolvido nas dependências do templo. O templo de Jerusalém estava localizado ao lado da fortaleza Antônia. Havia um acordo entre os romanos e as elites saduceias, ou seja, as elites religiosas ali da época, em Israel, que os romanos não entrassem no templo. O templo era sagrado. E os romanos eram estrangeiros, não poderiam entrar no templo. Então, numa linguagem jurídica e técnica, os romanos, quando chegavam nos mais diversos lugares do mundo, eles permitiam que jurisdições locais continuassem a exercer livremente as suas funções. Os romanos não adentravam em questões jurídicas domésticas. Eles não se interessavam nesse tipo de assunto. Eles deixavam os povos julgarem as pessoas que consideravam criminosos ou delinquentes, pelos mais motivos diversos que fossem, que atentassem os seus costumes. Os romanos não adentravam nesta seara. Salvo, o exceto, salvo, a coisa ia para Roma, salvo se os romanos entendessem que ali havia alguma atividade subversiva por parte do cidadão. Porque aquela região era um barril de pólvora, existiam vários grupos sectários que pregavam a necessidade dos judeus se libertarem de Roma. Já havia acontecido no passado, os macabeus haviam sido oprimidos pelos gregos, e eles conseguiram, através da sua coragem, promover um levante, e venceram os estrangeiros que lá estavam baseados naquele território, e que lhes impunham uma vergonha,
A vergonha da dominação e a proibição daquela população de seguir suas próprias leis e costumes. Então, é esse o clima que reina. Quem sabe nós vamos reconstruir esse cenário que já aconteceu há uns 200 anos atrás. Quem sabe isso seja possível novamente. Temos grupos revoltosos cometendo atentados contra os romanos. Os zelotas são os mais famosos. Temos os sicários. Temos vários grupos ali que estão agindo contra Roma. E esses grupos esperam o surgimento de um líder. Existiam diversas visões sobre quem seria esse Messias. Messias é o novo Moisés? Messias, o Mashiach, Messias é um homem ungido que vem dos céus. Messias é o novo rei de Israel. Quem é o Messias? Ele é um profeta? Então, diversas correntes religiosas possuíam diversas visões dentro da religião sobre quem é este Messias. Quem é este Salvador que apareceria e poderia, de acordo com a visão, levar Israel à vitória contra os romanos. Então, olha só esse clima. Então, Jesus chega para celebrar a Páscoa e também chega lá o poder temporal, na figura de Pôncio Pilatos. Ele era o procurador de Roma na Judéia. Ele deveria estar lá. Se coloca no lugar dele. Qual o grande temor dele? Por que ele está lá? Para celebrar a Páscoa? Não, ele não está interessado nisso. Ele é um homem romano e se segue algum deus ou possui alguma religião, a religião dele é politeísta, ela é alicerçada na crença dos deuses do panteão greco-romano. Então, a atividade de Jesus, a priori, se ele é o Messias ou não interessa a ele. Ele é romano. Ele está lá porque ele levantou a mão direita dele diante do imperador e jurou duas coisas. Isso não está no Novo Testamento, viu? Então, vamos lá, recheando agora o Novo Testamento. Ele prestou o seguinte juramento: para onde eu for, eu vou fazer de tudo para que este povo não se rebele, não se revolte. E todo o imposto coletado, eu vou tentar assegurar que ele chegue a Roma, ou seja, aos destinatários, aos questores. Ele fez esse juramento e ele está. Os dois vão estar diante um do outro, viu? Jesus e Pôncio Pilatos. Mas Jesus é preso lá no templo. E por que Jesus foi preso no templo? Se Jesus entrou no templo, se ele pregou no templo, se ele conversou com as pessoas todos esses dias, se ele transitou livremente pelas cercanias do templo, pelos átrios do templo e dentro da nave do templo. O que aconteceu? Jesus se sentiu profundamente incomodado com o comércio que estava sendo realizado dos animais ali naquele entardecer, que eram colocados como animais de sacrifício em razão dos pecados cometidos pela pessoa. Isso sempre acontecia ano a ano, as pessoas iam com seus animaizinhos, os animaizinhos não poderiam ter nenhuma mácula, e aí havia esse ritual específico em que o animal morria no lugar daquele que estava confessando seus pecados perante o sacerdote. Jesus promoveu um ato de muita indignação ali dentro do templo, porque o preço dos animais, gente, subia assustadoramente, segundo alguns especialistas, durante a Páscoa. Ou seja, trocando em miúdos, o que estava acontecendo ali? Exploração da fé das pessoas. Então, uma ovelhinha que custava 12 passava a custar 70 ciclos. Uma pombinha que custava 1 passava a custar 10 ciclos. E se você não comprar um animalzinho desses, na percepção da época, então você não teria os seus pecados perdoados. Então, este é o motivo que trouxe tamanha indignação a Jesus. E não por acaso ele vai ser preso.
poucas horas depois, porque ele afrontou um sistema que lá estava implantado. Para que alguém venda aqui, alguém tem que dar autorização, e alguém recebe também uma porcentagem do que for auferido como lucro. Tá? E Jesus foi preso naquela noite e passa pelo primeiro julgamento. Sim, existem mais de um julgamento. O primeiro julgamento, a gente costuma imaginar pelo Sanhedrin. Sanhedrin é a mais alta corte à época ali em Israel. Ela era composta por 70 sacerdotes, 70 pessoas, 70 homens proeminentes, mais um, o sumo sacerdote. 71. Ela deveria se reunir às terças e às quintas pela manhã, num local chamado Câmara das Pedras Talhadas. Todos os julgamentos deveriam ocorrer ali. Jesus foi julgado de madrugada. Portanto, na minha tese, aqueles que prenderam Jesus não queriam dar um ar de julgamento àquilo que estava acontecendo. Eu acho que essa corte, e disse isso no meu livro, composta às pressas de madrugada, por quem? Por Caifás, o sumo sacerdote da época, Yosef Caifás. Eu acho que essa corte é uma corte de exceção, é uma corte ad hoc para aquele ato. Porque não seria possível, em tão breve tempo, você reunir aqueles 70 homens. E se você fizesse isso, o julgamento tem que ser às terças ou às quintas. Então, isso diz muita coisa para nós. Pode ser que Jesus tenha muitos simpatizantes, até entre a elite religiosa que lá estava. Porque se um julgamento foi feito pela madrugada, um pseudo-julgamento, uma oitiva do réu, digamos assim, isto significa dizer que não havia consenso com relação à figura de Jesus. Nem todos ali, os religiosos, porque a população entrou e festejou com ele, mas nem todos os religiosos que são colocados como antipáticos à figura de Jesus podem ser assim considerados. Porque senão teríamos uma corte sendo constituída depois da Páscoa, inclusive. Porque durante a festividade, nenhum homem judeu poderia ser julgado, nem condenado, e sequer executado. Ok? Jesus é transferido pela elite. Então, quem prendeu Jesus? Os saduceus. Mas os saduceus têm nome aqui. É uma ordem de prisão expedida por Yosef Caifás. E ele levou Jesus para a casa do sogro dele, Anás. Nessa família, eu disse num vídeo que eu gravei, seis sumos sacerdotes governaram Israel no decurso de 4 décadas. E esses sacerdotes, sumos sacerdotes, deste período, desta família específica, não eram bem vistos pela população. Eles não eram bem vistos pela população. O primeiro deles foi Hanás, ou Hanan é o nome dele. Outros 3 filhos dele foram sumos sacerdotes, mais o genro, mais um neto dele. Jesus foi levado à presença, então, logo pela manhã, do procurador romano, Pôncio Pilatos. Por que Pôncio Pilatos aparentemente não quer julgar Jesus? Porque ele entende que nós, romanos, permitimos que os povos que estão sujeitos ao nosso mando exerçam livremente as suas atividades junto às jurisdições locais. Então ele está a todo momento olhando para Jesus e dizendo,
vocês estão acusando ele do quê? Dele se proclamar o Messias. Isto não é do meu interesse. Esse negócio de Messias, né? Vocês têm um homem que virá, vocês têm um Deus só? Entendi. Então, esse um Deus que existe, né? Porque nós romanos acreditamos em vários deuses. Então, esse Deus, esse único que existe, vai mandar um Salvador, né? Vocês chamam de Mashiach. Eu aprendi essa palavra aqui. Então, não me interessa. Julguem-no de acordo com a própria lei de vocês. Então, para que o caso de Jesus chamasse a atenção de Roma, deveria haver uma conotação política subjacente. E existem duas que são levadas, arvoradas. Primeiro, veja, mas é que na nossa crença, o Mashiach, o Messias, Hu HaMelech, ele é rei. Nós não temos outro rei, senão a César. Vamos tentar entender essa frase? O último rei que os romanos permitiram reinar ali sobre Israel foi Herodes o Grande. Herodes o Grande morreu e deixou o mundo para os filhos, que brigaram e nenhum deles agradou a Roma. Então Roma proibiu que qualquer filho de Herodes o Grande se intitulasse rei. Vocês são etnarcas. Etnarcas. No máximo aqui. Vocês estão à frente do poder administrativo, com não tanta autonomia assim, tá? Vocês podem ser tetrarcas, também, uma outra subdivisão administrativa, mas nenhum de vocês pode se chamar rei. Nenhum de vocês pode se intitular rei. E qual a acusação dos saduceus quando levam Jesus a Pilatos? Essa é uma. Qual é a outra? Ele insufla o povo a não pagar impostos. Isso é assunto de Roma? Isso é assunto de Roma. Jesus fez alguma coisa disso? Não. Existe uma frase ambígua que vocês conhecem no Novo Testamento: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que pode ter suscitado um monte aí de conjecturas, mas ele nunca incitou o povo a não pagar imposto. Então vamos ver como é que Roma trata essa questão. Primeiro, Pilatos não vai querer. Pilatos olha para Jesus e sabe que se ele julgar Jesus, pode haver um levante popular contra ele, porque ele viu esse homem entrando com uma multidão em Jerusalém e os dois estiveram a 1,4 quilômetros de distância um do outro. Jesus entrou montado num jumentinho, Pilatos entrou em pompa e glória com um cavalo, né? E com grande séquito, os legionários. Roma entrava com os estandartes, com a águia. O que acontece? Jesus, então, ele querendo se esquivar da responsabilidade de julgar, manda para Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas ouve Jesus, fala, nós sabemos muito pouco sobre isso, e faz com que o réu retorne a Pilatos. Pilatos, ai, de novo, então vocês estão querendo me colocar numa enrascada, não é? Querem que eu condene este homem à morte, que é tido, reputado como santo, um profeta entre vocês, e Roma assume a culpa? Não. Vou deixar vocês escolherem, tá? Então, trazem lá o Bar Rabá. Bar é filho em aramaico, Rabá significa sacerdote. Tá? A indignação era grande contra Jesus. É possível, nós temos os evangelhos assim como fonte nesse sentido, eles não convergem em alguns aspectos. Mas eu acredito que a frase que esteve na boca de Jesus de madrugada diante dos sacerdotes e a pergunta que trouxe indignação foi essa: tu és o filho do Deus vivo? Atá, tu em masculino, em aramaico, bar, filho, elah, de Deus, hahai, atabar elah, hahai, tu és o filho de Deus, do Deus vivo?
E aí você tem os evangelistas dizendo, tu diz, assim, mas um diz, anarro, eu sou. Eu acho que essa foi a resposta de Jesus, porque ele é esbofeteado, o sacerdote rasga as vestes, alguém diz assim, não precisamos de nenhuma prova, o réu declarou com a própria boca. Então, temos essa situação como um todo ali, bem complexa. E Jesus é levado para Roma, o assunto muda, não é mais religioso, o assunto é político. Você está se declarando rei, você está insuflando o povo a não pagar impostos, e eu conversei com ele, eu, Pilatos, acho que ele não é subversivo. Acho que ele não é subversivo. Porém, eu vou deixar vocês escolherem entre Barrabás e ele. Aí vocês escolhem. E por que que as multidões entraram com Jesus, com festejo, e agora as multidões condenam Jesus? É uma questão jurídica, que deve incomodar todo mundo que fala sobre o julgamento. Eles teriam mudado de ideia? Mas Dominique Crossan, que é um grande estudioso sobre isso, ele chegou à seguinte conclusão: na verdade, são multidões distintas. A multidão que chega com Jesus são seguidores, as pessoas que o acolhem, que são próximas a ele. A multidão que julga Jesus é aquela multidão dos sacerdotes, que foram contrários à pessoa de Jesus, dos comerciantes que se viram lesados em função da ação enérgica de Jesus nas dependências do templo, os familiares dos comerciantes. E toda essa gente estava acordadinha às 6 da manhã, e Jesus estava sendo julgado bem cedo. Onde estão os seguidores de Jesus, então, que entraram com ele? Estão dormindo. E a sentença sobre a cabeça de Jesus é uma sentença política. O título que causam pena indicat, ou seja, está lá escrito em 3 idiomas, no grego, no latim, a língua dos romanos, o grego era a língua o inglês da época, e o hebraico era a língua do povo, para que todos vissem o que acontece com quem infringe as leis romanas. Ainda que Pilatos tenha dito que não está preocupado com isso, que acha que Jesus não seria esse homem subversivo, a pena é romana. A pena não foi inventada pelos romanos. A pena foi inventada pelos persas, aplicadas pelos gregos. Alexandre o Grande crucificou 2.000 pessoas lá no Líbano, para você ter ideia, né? E a pena agora chega a Jesus. Não se colocava ali a sentença sobre a cabeça. Não está escrito o quê? O réu principal é executado na frente. Então, ainda se procura, né, o local exato da crucificação de Jesus, mas a cruz dele está à frente. Ele é o réu principal. Ele é o réu do meio ali. Na cabeça dos outros está escrito Listras, que foi mal traduzido para ladrão. Ao lado de Jesus não está pregado um ladrão. Listras, no grego, significa rebelde, revoltoso. E o outro? Aí eu não sei, não temos fontes. Porém, os dois crucificados conversam um com o outro. E dizem assim, nós temos culpa e ele não. Ou seja, os dois réus ali, que vão ser executados, se conheciam, e eu me arrisco a dizer que esse é Listras e o outro é Listras também. Os dois são rebeldes contra Roma. Tá? É isso aí. Então, assumiu uma conotação política, tá lá, Jesus de Nazaré é o rei dos judeus. É o que ele não podia dizer que era rei. Não é? Lembra que a gente viu isso aqui? Então, Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, em INRI, em latim, ou em hebraico, Yeshua HaNosri Umelech HaYehudim. Jesus de Nazaré é o rei dos judeus. Aqui, a sentença, ela possui uma conotação absolutamente política. Tá? Então, quando a gente fala também de penas, só para terminar o caso de Jesus aqui, estou terminando, resumindo bastante.
também a gente fala sobre uma pena, né? A gente lembra da crucificação. Lembre-se que são duas penas, uma acessória e uma principal. O pessoal de direito penal aí, ó, a acessória era a flagelatio, a principal era a crucifixio, a crucificação. E por último, meus queridos, não está nos evangelhos, viu? Os romanos utilizavam uma base legal dentro do direito romano para levar uma pessoa à crucificação. Essa lei se chama Lex Iulia Maiestatis. Ela é do ano 6 a.C., para alguns autores. E para outros especialistas em direito romano, ela é do ano 8 a.C. Não importa. O que dizia essa lei? 3 coisas. E tenta correlacionar o caso de Jesus, ainda que Jesus seja inocente, gente. Um homem pacífico, cuja mensagem era aquela do amor e da comunhão entre as pessoas. Mas veja só o que a lei dizia. Primeira parte da lei. Todo aquele que se levantar contra a pessoa inviolável e imaculada do imperador, que passa pela flagelatio e depois tem a morte em crux. Tadinho. Jesus cometeu alguma afronta contra a pessoa do imperador? Nunca estiveram diante um do outro. Jesus atua lá em Israel, o imperador governa o mundo a partir de Roma. Vamos descartar a primeira parte da lei. Segunda parte da lei. Todo aquele que cometer alguma afronta contra a imagem, não a pessoa física, mas a imagem do imperador, a imagem, então, que passa pela flagelatio e tem a morte em cruz. Jesus quebrou alguma imagem do imperador, eles faziam estátuas do imperador, os romanos, e mandavam para os mais diversos prédios públicos do mundo. Onde os romanos chegavam, eles construíam um fórum, faziam templos religiosos lá, colocavam a imagem do imperador. Jesus quebrou alguma imagem? Não. Jesus cuspiu na efígie, na imagem, na moeda estampada do rosto do imperador? Não. Descartemos a segunda parte. E a terceira é a genérica. Então, todo aquele que se levantar contra Roma, que passe pela flagelatio e tenha a morte em crux. Os romanos utilizaram, meus queridos, essa base legal. Ainda, mais uma vez, sendo aqui salientando que Jesus tenha sido inocente, mas eles usaram essa base legal como fundamento para a condenação e a execução de Jesus, que são romanas. Tá bom? Não nos esqueçamos que são romanas. Esse é o primeiro julgamento que eu queria conversar com vocês. Estou cuidando do tempo aqui para não passar muito. O segundo e o terceiro, gostaria de localizá-los numa época muito importante. Estamos aí praticamente na aurora da Idade Moderna. A Idade Moderna é o palco para o nascimento da filosofia da Ilustração, do Iluminismo, da Renascença. E todas essas ideias políticas, todas essas ideias que são trabalhadas neste campo, elas vão realizar um influxo direto no universo do direito. Na Idade Moderna, nós temos um período que não é automático, mas um período de transição do medievo, ou seja, do império da religiosidade, para a crença nas capacidades e dotações do homem. Há um retorno aos clássicos, os clássicos da literatura e da arte greco-romana. O mundo da Idade Média, das punições, das mortes na fogueira, se tornou cansativo. E do ponto de vista político, essa ideia dos reis absolutistas,
também vai cansando. Duas frases emblemáticas aí para quem estuda ciência política, né? Lá de Luís XIV, o Estado sou eu, e da Inglaterra, the king can do no wrong, o rei é infalível. Nada mais absolutista do que essas frases. Porém, nós estamos nos encaminhando para o século XVIII, que será a aurora, a gênese do moderno constitucionalismo, que assinala uma outra concepção político-jurídica de mundo, qual seja aquela vinculada à ideia de limitação do poder. Então, os estados vão se dotar de constituições, primeiramente os Estados Unidos, em 1787, e depois, logo em seguida, a França, em 1791. Agora, antes disso, na aurora da Idade Moderna, nós temos os Tudor reinando na Inglaterra. E a figura mais emblemática é Henrique VIII, um rei absolutista ao extremo. Autoritário, com mania de perseguição, e que não podia ser contrariado. Impopular. O rei que vai ficar famoso por romper com a Igreja Católica Apostólica Romana e implantar ali na Inglaterra a Igreja Anglicana. Vocês se lembram disso? Não, já falamos em sala, né, muitas vezes sobre este caso. Era um rei insatisfeito com o casamento. A rainha Catarina de Aragão, que foi desposada primeiramente pelo seu irmão, e ele dizia que esse casamento havia sido consumado, e ela dizia que não, e o Papa também dizia que não, ou seja, que era um casamento válido. Ele passou questionando a vida inteira a legalidade do casamento com a filha dos reis da Espanha. Mas não obteve êxito nisso. Então ele começou a namorar, né, as moças da corte. Uma delas, Ana Bolena, lhe trouxe maior encanto. Este é um julgamento chave aqui. E não só este, o de Thomas More. Thomas More é um dos espíritos mais notáveis desta era. Segundo alguns escritores ingleses, ele é um dos maiores ingleses que já nasceu. Um homem inteligentíssimo. Escreveu uma obra fundamental chamada Utopia, em que ele recria uma nova concepção de Estado, alicerçada na verdade política que ele cria, né? Na concepção política dele, uma retomada de bons costumes e não num mundo vinculado a uma corrupção. Thomas More é um daqueles homens raros que nos faltam a política hoje. Se tornou chanceler, era um advogado, é um homem do direito, um homem que se tornou ligado a Henrique VIII, um homem muito admirado pelas pessoas, um homem muito benquisto por seus amigos, e até mesmo admirado pelos seus inimigos, que admitiam que ele nunca nos fez nenhum mal. Pois ele se tornou um assessor predileto do Henrique VIII e vai passar por uma condenação. Por quê? Porque eu disse aqui que o Henrique VIII, ele não suportava qualquer pessoa que lhe dissesse algo que ele não concordava. E ele fez um teste com Thomas More. Ele começou a desconfiar que Thomas More não aprovava todos os desmandos tirânicos dele. Em 1534, preparou um documento que se chama Succession Act e pediu que o Thomas More jurasse com a mão direita sobre esse documento. O que diz esse documento?
Esse documento coloca Henrique VIII como cabeça da igreja, lá na Inglaterra. E como Thomas More foi apertado nesse sentido, Thomas More diz, não, o cabeça da igreja é o Papa. Segunda coisa, olha só, esse documento reconhecia a nulidade do casamento, nulidade matrimonial dentro do direito canônico, né? Não a anulação, mas a nulidade do casamento dele, Henrique VIII, com Catarina de Aragão. Portanto, o casamento dele seria válido com a Ana Bolena. Thomas More adota a seguinte posição: o parlamento inglês reconhece Ana Bolena como rainha. Eu não sou contra isso, isso é um ato político. Mas eu não reconheço a validade desse casamento. Henrique VIII é casado com Catarina de Aragão. Então, este homem foi condenado pelas suas convicções, foi primeiro condenado a uma pena que não foi aplicada da forma como foi prevista. Ele seria colocado por uma corda, né? Levantado por uma corda, deixado lá por um tempo, depois, antes dele morrer, soltariam a corda, aí ele seria esquartejado e depois ele seria decapitado. Por último, gente, não se assustem com essas penas de esquartejamento. Pessoal do direito penal, lá em Portugal, na corte do Dom José I, uma família que ostentava o sobrenome Távora foi chacinada lá em Lisboa, acusado de ter cometido o crime de lesa majestade. Foi proibida a utilização do nome Távora. Inclusive, alguns foram para a França, outros vieram para o Brasil, especialmente para o Nordeste brasileiro. Era proibido usar o sobrenome lá, Távora. As pessoas foram esquartejadas em público, depois foram enterradas, os corpos foram exumados, os ossos macerados, e depois o pó foi jogado no rio Tejo. Pasmem, vossas senhorias. Então parecia uma moda assim da Idade Média, esquartejarem as pessoas, colocarem a cabeça das pessoas, igual do Thomas More, foi colocada ali na frente da Torre de Londres, para que todo mundo passasse e visse, assim como aconteceu com Tiradentes, né? Esses dias, na semana passada, falávamos sobre esse assunto, tá? Então, ele é um símbolo de resiliência, um símbolo de honestidade. Thomas More não compactou com Henrique VIII. A execução dele ganhou a Europa entre os monarcas. Os monarcas não acreditaram que Henrique VIII executou aquele que era um dos seus melhores amigos. Henrique VIII executou um dos homens que era, além do seu conselheiro político, um dos melhores amigos que ele tinha. Não soou bem isso entre as casas dinásticas. E vai chegar o dia da rainha da Inglaterra ser executada, a Ana Bolena. Eu estive lá na Torre de Londres em julho do ano passado. Visitei, tive a oportunidade de visitar os locais dentro da Torre de Londres, onde se processaram essas cenas que hoje fazem parte do meu imaginário de uma forma diferente. Vi o local da execução da Ana Bolena. Olha só que interessante, gente. Interessante. Nenhum dos dois que foram executados falaram mal do Henrique VIII. Nenhum dos dois. O Thomas More diz assim: eu morro como um bom servo do rei, mas antes de ser servo do rei, sou servo de Deus. Ana Bolena reclamou
da falta de destreza dos ingleses, os carrascos ingleses, no ato de execução. Talvez lembrando do caso de Thomas More. Ela mandou um recado para o rei Henrique VIII, pediu, por favor, mande para nós aí, por favor, mande alguém, Henrique, lá da França para me executar. Eu quero um francês me executando. Ela acabou sendo executada por um inglês. Ela tinha preocupação, porque algumas histórias corriam pela Europa de que muitas vezes a decapitação, uma pena bastante cruel, que desconhece berço e fronteiras, ela não corria automaticamente, trazendo sofrimento para aquele que vai ser executado. Então, ela tinha muito medo de sofrer fisicamente aquela dor. E isso é importante no decurso da história, porque os franceses vão passar a discutir como aplicar a decapitação. E vão entender que é preciso de um novo método. O Guillotine, o médico francês, ele deu o nome à máquina, né? Mas a máquina já existia, a guilhotina já existia, tinha outras funções ali. Só que ele deu a ideia, quem sabe, a gente iguala na vida e na morte os ricos e os pobres. Nós igualamos na morte os ricos e os pobres. E os franceses levaram multidões, né, condenadas, talvez mais de 20 mil pessoas foram condenadas na Praça da Concórdia, né? Praça da Concórdia, Praça da Paz. Concórdia significa paz. Ficaram com vergonha dos anos do terror da Revolução e suprimiram lá qualquer vestígio da existência da morte por decapitação através da guilhotina. Só que não dá certo, né, gente? Se vocês forem na internet, no Google, vocês vão colocar guilhotina, imagens, vocês vão ver onde era a guilhotina, porque tem os prédios ali na Praça de la Concórdia atrás. Então, os historiadores conseguem mais ou menos dizer onde era a guilhotina, porque os próprios franceses ficaram com vergonha do seu passado, daquele terror que foi instaurado. Sim, a Revolução Francesa trouxe muitas conquistas políticas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita em grande parte pela pena magistral de Robespierre, mas também é uma época de muita virulência, de muito terror, de muita disputa por poder. A história da França nos ensina que nós, do ponto de vista político, vivemos de idas e vindas. Os franceses fazem uma revolução que levam à decapitação dos seus reis, Luís XVI e Maria Antonieta, não é? E pouco tempo depois, alguém que estudou um pouquinho mais ciência política pergunta, interpela Napoleão e diz: o senhor não seria le nouveau roi de la France, o novo rei da França? Ele, não, rei não. Eu sou imperador. Mas o imperador é o rei acima de todos os reis, né? Foram enganados os franceses. Depois reinstauram ali a monarquia, não é? Por um breve tempo, a partir de 1830. Então, nós, assim, somos um pouco insatisfeitos com os sistemas e regimes de governo. Nós vivemos de idas e vindas, né? Aprendemos muito com a Revolução Francesa e a decapitação desses dois reis aí também foi muito, muito, muito traumática, até mesmo para os franceses. Nós temos a ideia de que os franceses ficaram muito alegres e festejaram com a morte dos reis, mas depois, lá na frente, há um processo de luta dentro da França, em 1830, e aqueles que advogam o retorno da monarquia vão vir muito forte e vão angariar não só o apoio das elites, mas da própria população. Da própria população. Então, é um mundo cheio de complexidades. Tá? Mas
este mesmo século XVIII, pavimenta o caminho para a gênese do moderno constitucionalismo. Também são preparados os direitos humanos de primeira geração. A ideia dos direitos civis e políticos, o direito à vida, o direito à representação política, o direito à propriedade. Então, todas essas ideias começam a ser emolduradas neste contexto. Por isso que é muito importante, do ponto de vista da história do direito, e para quem estuda direito constitucional, principalmente, tentar avaliar este momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, essas ideias de iluminismo penetrando na visão de cientistas políticos que nós conhecemos, como Locke, Montesquieu, Hobbes, o próprio Thomas More, poderia ser citado aqui, e como isso se projeta no universo do direito. Tá certo? Estou olhando aqui o tempo, até passei bastante, né? Fiz um comentário de um julgamento lá do passado, né? Início aí da era cristã, né? Jesus provavelmente foi condenado entre os anos 33 ou 34. Há um erro no calendário, não se assustem, meninos. Há um erro no calendário, nós não estamos em 2023, nós estamos em 2027, tá? Há um erro de 4 anos. Nós estamos em 2027, mas há um erro. E viemos para a Idade Moderna, né? Eu acho bom a gente falar sobre isso. Fica aqui um convite para um outro momento nós falarmos mais sobre todos esses julgamentos, talvez de uma forma mais particularizada, mais especificada, mais detalhada, né? Porque o tempo não permite, senão a gente fica muito cansativo. Ou, quiçá, né? Professora Vanessa, professor Giovanni aí, avaliam, quem sabe a gente compõe uma obra sobre esse assunto, grandes julgamentos, não é? Grandes julgamentos, cada um escolhe um julgamento, aí, e a gente escreve um pouquinho, fala sobre eles e coloca aí à disposição da comunidade acadêmica. No mais, me coloco à disposição aí para eventuais perguntas, dizendo mais uma vez, reafirmando o que já coloquei no início, de que foi um prazer enorme estar com vocês, meus patrícios, meus conterrâneos de Santa Catarina. Eu estou baseado aqui em Brasília, só em Brasília há 20 anos. Morei no Paraná, morei no Rio Grande do Sul, morei em Santa Catarina, morei em Goiás, muito tempo em Goiás, e moro em Brasília já há mais de 20 anos. Tá bom? Então, beijo no coração a todos, contem comigo. Se você gostou disso, eu sempre gravo algum vídeo. Por favor, vá lá no Instagram, tem prof.rodrigopalma. Eu estou sempre colocando ali algum vídeo, se você achou interessante. Eu também estou lá. Professores, me coloco à disposição. Perfeito, professor, coisa boa. Sem dúvida, todos adoraram a palestra. Excelentes comentários vindos aqui do chat. Bruna comentando, também outros colegas lá de Rio do Sul. Se algum colega quiser se manifestar, fazer algum comentário ou algum questionamento, o Rodrigo, assim, com essa simpatia e toda essa sabedoria que ele consegue transpassar numa facilidade tão grande que me impressiona cada vez mais, ele está à disposição. Então, excelente. Pessoal, primeiro, eu preciso reiterar meus agradecimentos a todos os presentes e também, de forma muito especial, ao professor Rodrigo. O convite de a gente pavimentar uma via para elaborar uma obra ou aprofundar os estudos nessas temáticas que são tão importantes foram bem recebidos e nós vamos manter contato para continuar e insistir, ou melhor, persistir nos estudos dessas temáticas, certo? Agradeço de coração
a atenção e também todo o carinho que tu ainda concede para a nossa instituição e aos nossos alunos, que são merecedores e que nós também ficamos muito felizes com isso. Tá bom, professor? Um forte abraço, muito obrigado. Agradeço a todos presentes também. Eu também, eu agradeço mais uma vez a vocês, agradeço a presença dos nossos alunos aqui, dos comentários que estão aparecendo. Estou com vocês. Hoje a distância física ela é atenuada pelas possibilidades que a tecnologia nos permite em termos de estreitamento dos laços. Eu não estou fisicamente aí com vocês, mas meu coração está com vocês. Hoje meu espírito está aí com Santa Catarina, Santa e Bela Catarina, que me traz tão boas lembranças da minha infância. Como eu bem lembrou o professor, eu passava por Rio do Sul quando era criança, né? E tenho algumas lembranças sobre a cidade de vocês, tá certo? Professor, se tiver alguma pergunta, ainda estou à disposição. Professora Vanessa, professor, foi um prazer conhecê-la, tá bom? E obrigado pela oportunidade também, tá? E vocês têm um amigo aqui, contem, eu me considero amigo da Unidave, tá certo? Vou sempre levar com carinho essa imagem da Unidave, e o carinho que vocês me receberam, e quem sabe um dia por aí, por Santa Catarina, a gente se encontra, ou vocês aqui em Brasília. Não hesitem de me ligar, tá bom? E a gente sai passear, olhar aí a cidade, né? Tá bom? Professor Rodrigo, que excelente palestra, que tranquilidade, leveza para tratar de temas tão delicados e tão importantes, e eu vejo aqui pelos comentários dos acadêmicos que penso eu que teremos que fazer uma nova palestra, um novo contato aí, porque realmente ficamos agora com uma pulga, né, atrás da orelha, algumas coisas aí, eu ia perguntar, mas eu acho que vamos deixar para um segundo momento, vamos trabalhar aí alguma coisa nesse sentido. Ficamos aqui inquietos com algumas ponderações, e precisamos aí de como diz aqui a Débora, precisamos aí de uma parte 2 aí para a gente abrir um pouco mais aí esse debate. Tranquilidade para falar desses temas, parabéns pela didática, excelente conhecimento incrível. E eu vi aqui que alguns acadêmicos ficaram interessados em conhecer outras obras que tratem dessas temáticas. Eu acho que o professor Giovanni pode intermediar também aí esse link, né? Aí, então, deixo novamente meus cumprimentos, um forte fraterno abraço. Acho que vamos alinhar mais alguma coisa, professor Rodrigo, professor Giovanni, aí para frente, né? Então, forte abraço aí a vocês. Obrigado, mas eu reservei essa noite para vocês. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu estou aqui para auxiliá-los, tá? Naquilo, se houve alguma dúvida, alguma questão. Podem falar. Rui, você consegue o áudio? Nós não conseguimos te ouvir, Rui. Não está dando certo. Estou verificando aqui. Agora, vai? Não? Certo. Acho que o professor Rui está em sala, né? Estou vendo alguns alunos. Nós temos 2 salas onde os alunos estão acompanhando e te prestigiando. Professor Rui, se quiser tentar acessar pelo celular, eventualmente. Eu estou acessando aqui, professor Giovanni. O professor Rui já está chegando aqui para fazer as considerações dele. Só um minutinho. Perfeito, excelente. Vocês estão passando... Na verdade, para fazer as considerações, mas agradecer ao professor Rodrigo, né, nós utilizamos a obra dele nas nossas aulas, a forma de contar a história. Eu sou apaixonado por história, e a forma que o professor Rodrigo conta, parece que estava lá acompanhando, como um espectador lá na multidão. Então, isso é muito interessante, e isso
É aquilo que a professora Vanessa falou, a didática, isso prende, né? Através do conhecimento que o professor tem, profundo conhecedor, mas a forma de expressar também. E eu estava com meus alunos agora, nós estamos na matéria de Direito Penal 2, falando sobre penas, e no início da matéria, nós falamos sobre a pena de morte, né? Até fizemos uns seminários, né, dessa nefasta pena. E nesses seminários nós tratamos, por exemplo, dos casos em que inocentes foram condenados à morte. Talvez no julgamento de Jesus, se não fosse pena de morte, né, seria anulado o julgamento, né, pelos romanos. Talvez uma espécie de recurso, não sei. Então, isso tudo leva ao debate. Se ele tivesse um advogado lá, né, Leonardo, talvez ele não tivesse falado. Então, tivesse ficado em silêncio. Claro que é uma matéria que nós temos agora, né, na Constituição. Mas, enfim, isso são temas interessantes, né, que a gente que leva à reflexão. Então, achei muito interessante. Acompanho o Instagram do professor, né? Falava sobre esses temas agora da Páscoa, né? Que falava sobre o julgamento de Jesus. Muito interessante mesmo. Só temos a agradecer. Eu que agradeço, professor Rui, que prazer vê-lo agora e conversar com o senhor também. Da mesma forma que estender aí os laços de amizade, o professor Giovanni, que intermediou tudo isso, que concebeu tudo isso, a professora Vanessa, que tive a honra, o prazer de conhecê-lo, digo mesmo com relação ao senhor, tá bom? Eu me sinto honrado também pelas palavras que vocês disseram, e estudar essa questão de penas, né? Eu me lembro, pena de morte foi o primeiro trabalho que eu fiz na faculdade, não é? Eu não me tornei um criminalista como o senhor, mas eu fiquei instigado por esse tema, né? A gente já discutia isso, e às vezes aqui, dando aula de direito comparado, eu proponho esse assunto aos alunos, para que eles falem com esses comparativos entre os estados que ainda adotam pena de morte, e vejam se é possível imaginar a possibilidade de redução dos índices de criminalidade, né? Eu já tenho a resposta, o senhor também sabe, que não se chega à redução, não é? Nos estados, nos países que existe ordenamento, no ordenamento a previsão da pena capital não houve redução, né? Então a gente ainda traz essas temáticas todas aqui para o contexto da sala de aula. É muito bom se envolver no meio acadêmico com qualquer discussão, né, sobre esses assuntos. Então, muito obrigado aí pela... O maior, né, o senhor estava comentando agora, o maior julgamento da história foi o julgamento de Jesus. Nós tivemos uma injustiça, né, que foi essa pena de morte. Não digo, né, daqui a pouco, algumas penas, alguns crimes bárbaros, onde há provas, mas nós temos outros institutos, né, que podem ser aplicados. Eu acho que a pena de morte gera esse problema. De um inocente, daqui a pouco, condenado à morte, isso é uma injustiça que é muito grande, né? Então, foi um debate também que nós tivemos aqui em sala de aula. Estou aqui com o professor Leonardo, aqui, ó. Está aqui ao meu lado, eu mandei ele aqui também. Tá bom, isso aqui, né, professor? Professor, um bom caso para vocês discutirem em sala de aula, falaram sobre o caso dos irmãos Naves, né, que é sempre um caso discutido, debatido. Eu acho que vocês estão trabalhando ali na unidade. Esse primeiro item, assim, eu sugeriria o caso chamado Fera de Macabu, Sim. de 1855, né? É bem possível que o senhor Mota Coqueiro, né, que foi executado, tenha sido, apesar das provas nos faltarem, das fontes históricas ainda serem escassas, mas é possível que ele tenha sido inocente, tamanha comoção acometeu o norte fluminense, lá, a partir da cidade de Macaé. O próprio imperador, né, depois se arrependeu, né? O próprio imperador Dom Pedro II, né, se sentiu muito incomodado. Houve muito incômodo com a execução. No próprio ato de execução, ele teria dito para a população, né, ele amaldiçoa a cidade, né,
E aí as pessoas ficam inquietas, né, ao ouvirem aquilo, porque estavam chamando ele de fera, fera, por isso fera. Fera seria a época o que nós utilizamos, alguém comete um crime bárbaro, hoje nós chamamos de um monstro essa pessoa. Então eles estavam chamando ele de fera, e ele amaldiçoou a cidade. E depois ele disse assim, por que vocês se sentiram incomodados com isso, né? Teria dito, né? Teria dito. Por que vocês se sentiram incomodados? Vocês não têm certeza que eu sou culpado? Maldição só pega se porventura eu fosse inocente. Então fica tranquilo, né? Fiquem tranquilos. E aí ele é executado e gerou ainda um burburinho muito maior, porque daí pensamos, ele nos amaldiçoou e se esse homem foi inocente? Não é? Então, ele teve, né, evidentemente, esse fazendeiro, essa família inteira foi chacinada dentro das terras dele. Ele teve um entreveiro lá com o peão, né? Essa pessoa, esse empregado que trabalhava. Mas tem outras nuances ali, possibilidades de outras pessoas que também tiveram uma desavença com este trabalhador rural, que era um clipezinho, uma espécie de meio ali dentro daquela estrutura, né, rural ali daquela fazenda, e podem ter cometido o crime também. Então a gente não sabe, né? Não sabe, faltam fontes, mas é bom de falar e levantar hipóteses em sala de aula, né? Tem perguntas, professor? Eu ia avisar, professor Giovanni, tem uma pergunta, e tem, eu acho que o acadêmico Vinícius, salvo engano, também levantou. Exatamente, o Vinícius, acadêmico lá da primeira fase de Rio do Sul, levantou a mão, caso queira fazer a pergunta, a gente pode escutar agora, Vinícius. Em mantendo silêncio, eu vou fazer a leitura do que a Débora Botelho colocou aqui, e eventualmente o Vinícius pode se manifestar em seguida. No final das contas, considerando que Jesus foi condenado pela lei romana, posso dizer os verdadeiros responsáveis pela morte de Jesus foi os romanos e não os judeus, ou os sacerdotes? Quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de fazer o elenco, como eu fiz aqui, fiz no meu livro, dos culpados, sem evitar essas questões assim mais simplistas, mais coloquiais, assim, esse povo é culpado, aquele povo é culpado, né? Os judeus aclamaram Jesus como Messias quando entraram com ele em Jerusalém. Entendeu? Então, assim, é um pouco isso. Eu prefiro dizer assim, eu vou fazer o elenco aqui dos culpados da morte de Jesus. Mesmo porque já escrevi sobre isso. Yosef Caifás, sumo sacerdote. Anás, sogro dele, tá? Emprestou a casa lá para que houvesse essa oitiva de madrugada. Todos os comerciantes que estavam lá e se viram lesados pela ação enérgica de Jesus são culpados. Familiares deles que gritaram, crucifica Jesus, solta Barrabás. Fariseus da escola de Shammai. Existiam duas escolas rabínicas à época. Os da escola de Shammai, apesar de no Novo Testamento gente ter só a palavra fariseu, e fariseu assumiu uma conotação bastante pejorativa, nós tínhamos duas escolas de ensino do direito hebraico à época. A escola de Shammai, que era ultra-ortodoxa, e defendia a ideia de que para agradar a Deus você tem que cumprir todos os mitzvot, ou seja, os mandamentos, as ordenanças, e tínhamos a escola de Hillel, que dizia que, sim, existem regras interpostas por Moisés, mas acima das regras e da lei existe a misericórdia, a palavra chesed em hebraico. Então, os evangelistas, eles não fazem distinção, eles usam o termo fariseus, mas os fariseus da escola de Shammai são mais, eu os vejo ali nos diálogos com Jesus, eles implicando mais, então eu colocaria eles na lista. Colocaria também escribas, os escribas que trabalham no templo, uma atividade muito bem remunerada,
você tinha que fazer cópias da Bíblia, do Antigo Testamento. Você fazia cópias do Tanakh, do Antigo Testamento. E essas cópias eram vendidas e distribuídas, talvez, nos mais diversos lugares do mundo, né? Não podia vender, mas pode ser que sejam vendidas. E eram distribuídas ali nas comunidades, por todo o Mediterrâneo Central. Então, eles também estão envolvidos, porque também o Novo Testamento os elenca ali, eu acho que eles podem ser considerados os que estão a serviço do templo, tá? Os que estão a serviço dos saduceus. Então, os saduceus, a elite religiosa ali, os saduceus, malquistos pela população, essa elite religiosa malquista pela população, esta está envolvida, sim, na minha opinião também, na morte de Jesus. Então, fiz o elenco aí desses nomes. Eu prefiro tratar assim mais tecnicamente, tá? Perfeito, professor. Professor Leonardo? Professor Rodrigo, eu queria inicialmente agradecer a disponibilidade e a disposição de conversar conosco. Nós estamos aqui em Itaió com a turma do professor Rui, a terceira fase, com a nossa turma aqui da sétima fase. E uma das coisas que a gente fala sempre na Unidade é da importância dessa transição entre disciplinas. Nós falamos muito da questão interdisciplinar. Então, é muito satisfatório poder, em uma aula como essa que nós tivemos hoje, transitar entre temas do direito constitucional, do direito penal, do direito processual penal. Isso engrandece muito, né, as nossas conversas com os nossos acadêmicos, e eu queria, então, agradecê-lo por isso, dizer que é sempre um prazer ouvi-lo, e que, se tivermos parte 2, né, com certeza estaremos novamente juntos. Muito obrigado. Eu que eu agradeço, professor Leonardo, aí, também providenciou ali para o professor Rui falar, né? Eu vi a correria de vocês aqui, eu estou do outro lado. Prazer imenso conhecê-lo, tá? A honra é minha de estar junto com vocês. Carinho, agradeço imensamente pelo carinho. Se estivéssemos aí, estaríamos aí numa cantina comendo alguma coisa, tomando um bom vinho, que eu sei. Aqui já é difícil, aqui em Brasília, comida italiana aqui não tanto, né? Ou alemã aqui, não existe restaurante alemão em Brasília, gente, tá? Mas deixa eu te dizer, infelizmente, mas essa conjunção de saberes é muito importante. É muito importante. Essa ideia de separar as ramificações do direito em dizer ius publicum, ius privatum, ius gentium, ius naturale, ius militare, isso é romano, ius civile, isso é romano. Mas, na verdade, nós nunca podemos perder esse senso que o senhor muito bem colocou, com muita maestria, assim se pronunciou sobre essa necessidade de fazer essa conexão, essa interdisciplinariedade, essa trans é um conceito mais moderno, né, professora Vanessa? Transdisciplinaridade. Então, nós vamos penetrando aí todos os ramos e tentando conjugá-los, assim. O tempo é sempre exíguo e para nós, professores, isso é um desafio muito grande, né? Porque a gente tem pouco tempo de aula para falar aqui e ali sobre tudo, né? Muitas vezes essas questões são colocadas de uma forma estanque, né? Até em função dos editais. Aliás, quem vai fazer exame de ordem, ó, boa sorte essa semana aí, domingo, estou torcendo por vocês aí da Unidade também, tá? Agora oficialmente torcendo por vocês, né? Mas até em função dessa panaceia dos concursos, né? Que fazem isso com que as disciplinas sejam tratadas assim de uma forma setorial, né? E outros absurdos, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou professor de Direito Internacional também aqui em Brasília, mas em função dos concursos, nós fizemos algo único no mundo, né? Aqui não tem o público nem o privado, nem o direito internacional público-privado. Aqui é um mistão, é uma coisa só. É o único país do mundo que apresenta a disciplina de direito internacional como se fosse uma coisa só, tá? Quase como que um direito transnacional, como queria o Jesup lá, se J. Jesup, o que eu não concordo. Eu não concordo. Se você está em qualquer lugar do mundo, na Europa, você vai falar em direito internacional, a pessoa já te interpela. Público ou privado? Público ou privado? É só o Brasil que tem essas coisas, né? Entendeu? Enfim.
Muito bom. Excelente, professor Rodrigo. Aqui, aparentemente, o Vinícius conseguiu reparar o microfone lá e gostaria de participar de fazer um questionamento. Vinícius? Já desculpa os problemas técnicos de ter sumido antes. A minha pergunta não está muito nos julgamentos que o professor comentou, mas é um assunto que eu já tinha lido um pouco. Eu queria saber a opinião do professor sobre esse tema, que eu acho, pelo seu conhecimento e tudo, a questão do julgamento da figura do Sócrates. O que o professor acha? Se não for incômodo falar sobre isso. Meu querido, quando a gente fala em julgamento lá na antiguidade, a gente tem a tendência em tratá-los à luz do direito processual moderno, o que é anacronismo. Anacronismo. Então, muitas vezes, nós queremos que essas regras processuais de hoje estejam vigentes à época. Né? Com relação à Grécia, é um exemplo disso. Nós temos um direito processual muito pouco desenvolvido, e mesmo as fontes literárias que falam da injustiça e de tudo mais, de todas as frases célebres que Sócrates teria dito pela anotação dos seus alunos, né? Ao contrário de Aristóteles e Platão, que escreveram, né? Escreveram seus livros, né? Escreveram suas obras. O Sócrates, nós temos essa conjunção de dizeres. Acho um bom assunto sempre para o curso de Direito, a gente sempre trabalha aqui, e voltamos àquele campo que o professor Ruiz sempre falou, né? Muitas vezes, do próprio Thomas More, o conhecimento de uma pessoa, a tentativa que os poderes locais assumem de tentá-la se vergar às vontades políticas, levam a esse tipo de condenação, como foi Thomas More, como todos os outros, que nós podíamos citar alguns até aqui, tá bom? Mais alguém? Perfeito. Mais alguém? Algum questionamento? Alguns colegas, alguns acadêmicos, eu até havia comentado com o professor, com o Rodrigo, com relação a isso, ele sempre tem muita curiosidade de ver um profissional já consolidado e entender o que levou até a posição que o doutor alcançou. E a pergunta que eles fazem é a maioria nesse sentido. O que motivou o doutor a seguir essa carreira? E o que fez se apaixonar por essa carreira? Então, vou contar, não tem problema nenhum com relação a isso. Como muitas famílias do sul do país, a minha família migrou para o centro-oeste. A nossa família e tantas outras famílias do sul, somos homens ligados à terra. Somos homens ligados à terra, normalmente. E era um caso da minha família em específico. Né? Meu pai engenheiro agrônomo, meu avô um pequeno agricultor do Rio Grande do Sul, isso considerando aqui as fazendas que existem em Goiás, em Minas, né? A gente tem que sempre ressaltar que as nossas propriedades rurais aí em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, são bem menores quando comparadas às dimensões que cá existem. Então, eu não tinha muita gente na minha família ligada à área do direito. Então, a tendência era que eu seguisse no campo das ciências agrárias, não é? Era uma tendência. À época, eu não me sentia muito vocacionado para isso. Eu não me sentia muito vocacionado. Um dia eu teria que falar com meu pai sobre esse assunto, né? Mas eu também já sabia que eu não era muito vocacionado. E na época a gente pegava as contas, a mãe entregava as contas para a gente pagar. É um universo que esses meninos não conhecem. As contas pagas pelo aplicativo hoje, não existia nada disso. A gente pegava as contas, botava um grampinho assim, ia para frente do banco, entrava na fila, né, e íamos pagar as contas. E lá estava estampada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. E aí eu li aquilo, estava na fila. Eu li. Cheguei em casa e falei, mãe, eu acho que eu vou fazer direito.
Eu li um negócio ali muito profundo no banco e eu quero fazer direito. E os meus pais, graças a Deus, me deram toda a força, todo o suporte, até financeiro, né, para levar adiante o meu sonho, mas não era uma coisa ligada à minha família. Depois os meus primos fizeram direito, todo mundo foi fazendo direito, né? E interessante que passou o tempo, né? E eu voltei agora a tratar de questões relacionadas à terra, tá certo? Porque os caminhos da vida são misteriosos e estranhos, não é? Então eu voltei até uma forma da gente honrar os nossos antepassados. Acredito muito nisso. Nós temos que honrar aquilo que serviu de sustento para os nossos antepassados e isso é a minha vida. Então ontem à noite, pela madrugada, eu estava procurando uma pós-graduação num campo de estudos do direito que não tem nada a ver com essa palestra. E até digo para vocês, direito do agronegócio, não é? Queria conhecer melhor, na minha época havia direito agrário, depois o agrário desapareceu, cheguei até a cursar na faculdade, mas agora se fala muito de direito do agronegócio, eu queria conhecer melhor esse campo jurídico. Então a minha vida foi assim, não é? Mas sempre colocando as coisas diante de Deus. Sempre acreditei que pela força do nosso braço, nós não conseguiríamos necessariamente realizar as coisas. Nós precisamos de algo maior. A gente se esforça, a gente se dedica, mas precisávamos de Deus. E eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. E eu acho, e eu tenho certeza que tudo que realizei, que empreendi, que fiz, ou fiz pela permissão de Deus. Tá? Porque Deus me abençoou. Sempre deixo um agradecimento aí. Se vocês olharem os meus livros, tem um agradecimento a Deus, sempre. Sempre agradecerei a Deus e agradeço hoje e morrerei agradecendo a Deus por tudo que Ele me proporcionou na minha vida. Extraordinária fala, doutor. Acredito que, com relação aos questionamentos findados, alguns colegas aqui, por exemplo, a Aline, que é natural de Goiás, ela ficou muito feliz em ouvir você falar da terra dela, assim como a Josiele fez comentários nesse sentido. E caso existam mais algum questionamento, algum comentário, gostaria que se manifestasse. Agradeço ainda o comentário que o Vinícius fez, foi muito pertinente. Excelente, Vinícius. Obrigado. Então, acredito que acaba sendo o momento do Rafael falar. Pode falar, Rafael. Boa noite, professor. Boa noite, Rafael. Assim, entrando num contexto ali ainda sobre a morte de Jesus, né? Sobre a condenação de Jesus, né? O que o senhor acha que talvez Pedro e Judas também não teriam uma parte de uma culpa nessa condenação? Judas eu trato especificamente. É o Rafael? É Rafael? Rafael, isso. Rafael, eu trato especificamente do caso de Judas no meu livro. Sim, eu entendo que Judas é o responsável aí por digamos assim, indicar onde Jesus estava lá com os seus apóstolos. Ele traiu Jesus, sim. Eu não vejo outra alternativa senão esta. Mas existe um contexto maior que levaria Jesus à crucificação, porque a fala, a pregação e a mensagem de Jesus estavam a desagradar não Judas, mas uma multidão de pessoas importantes que tinham poder e autoridade para conduzir Jesus à presença de um magistrado romano, como era o Pôncio Pilatos. Tá? Então, Judas traiu Jesus, mas independentemente disso, eu acho que os eventos se desenrolariam da mesma forma, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Com relação ao Pedro, Pedro é um nome latino, ele não tinha esse nome, né? O nome dele era Cefas, Shimon Cefas, não é Pedro, né? É a forma latinizada, nossa, Petrus, Pedro e tal.
Pedro não tem nada a ver com a condenação de Jesus. Mas Pedro e Paulo, lá na frente, tomam caminhos opostos. Isso é muito claro e muito compreensível. Pedro entendia que Jesus, Yeshua, era um presente para os judeus, para o povo judeu. Ele entendia, nessa perspectiva, que Jesus era o resultado e o cumprimento de uma promessa para os judeus. Paulo tinha uma visão mais abrangente. Paulo entendia que Jesus, que ele nunca conheceu pessoalmente, mas se tornou apóstolo, né? Jesus seria uma promessa não somente para os judeus, mas para o mundo inteiro, para todos os homens que quisessem se aproximar do conhecimento dessa palavra da revelação, que assim o fizessem. Esse movimento não poderia ser detido. Poliglota que era, percorria o Mediterrâneo inteiro, anunciando Jesus, fez isso em Atenas, fez isso em diversas cidades. E o cristianismo cresceu em função não do Pedro, se é essa a culpa do Pedro, mas em função do Paulo, que tinha essa visão mais abrangente, tá? Tem outra pergunta, eu não consegui ler ali, né? Tem uma pergunta da Darilene, ela está comentando aqui. Quanto aos 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, o professor até comentou com relação a alguns erros de tradução, com relação ao termo que havia, né? Mas que foram crucificados com Jesus, um se arrependeu e o outro não, embora os 2 estavam sendo crucificados pelo mesmo ato. Cada um teve uma sentença diferente. Gostaria que o professor nos falasse sua opinião a respeito, a posição do professor com relação a essa situação. Então, querida, é o seguinte, até os achados arqueológicos mostram uma madeirinha de 30 centímetros para você escrever a sentença inteira. Então, a sentença é resumida. No caso da de Jesus, ela é mais extensa. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, conotação política. A dos que estavam ao lado de Jesus, nós temos a informação de um deles. Conforme eu disse, mal traduzido para ladrão. Não é o que está escrito em grego. Em grego está escrito listras. Listras significa rebelde, revoltoso. Este alguém que estava sendo crucificado, portanto, ao lado de Jesus de Nazaré, ele provavelmente cometeu um atentado contra um romano. Atentado. Tentou apunhalar um romano, ou fez, ou matou algum romano. Ou participou de algum processo de sedição, que não logrou o êxito esperado, porque os indivíduos sediciosos foram apanhados antes. Esses revoltosos foram surpreendidos antes de terem cometido o ato que viola o direito romano. Então, este indivíduo é Listras. E o outro, que você pergunta, na minha opinião, mas isso é opinião, ele também é Listras, ou seja, ele também é revoltoso, porque em dado momento os crucificados conversam um com o outro e admitem que são culpados de alguma coisa, ainda que não expliquem o quê, e dizem que Jesus não fazia parte desse movimento. Diziam assim, nós somos culpados, mas ele não é parte desse levante que aconteceu contra Roma, tá? Então, é isso. São grupos nacionalistas revoltosos, que não aceitam a presença de Roma no seu território. Deus acreditam que a terra é santa, dada por Deus. Tem uma palavra em hebraico para isso, Nahalá. Nahalá significa terra dada como promessa. Uma terra que mana leite e mel. Eretz Savat Halav Udvash em hebraico. Terra que mana leite e mel. A terra é uma promessa. Então, a relação estabelecida com a terra é diferente do ponto de vista até espiritual. E aí temos estrangeiros pisando naquele solo que oprimem a população. E aí grupos surgiram e disseram, não podemos aceitá-los. São grupos nacionalistas. E esses 2 indivíduos que foram pregados ao lado de Jesus parecem ser membros dessas facções. Perfeito, professor. Acredito que, em decorrência da inexistência de mais perguntas,
E caso até o que o professor tinha comentado antes, qualquer dúvida ou vontade de conversar ou até interagir com o professor, eu acabei colocando aqui o link do perfil do Instagram do professor, que ele produz um conteúdo muito interessante, vale a pena seguir, já sigo há um bom tempo e vou recomendar para vocês. E acredito que agora, nessa fala final, apenas posso reiterar todo o meu agradecimento, professor, porque, sem dúvida, as palavras, a interação de todos os que nos prestigiaram hoje, sem dúvida, demonstra que toda essa bagagem, esse conhecimento e essa dedicação do professor é ímpar e traz reflexos positivos para todos os cursos, para todo lugar em que as obras tuas acabam passando. Então, só tenho a agradecer mais uma vez, e também nossas portas da Unidade, falo agora, peço para falar em nome da Unidade, mas as portas da nossa universidade estarão sempre abertas para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Obrigado de coração, tá? Abraço a todos vocês, uma boa noite, foi muito bom. Eu não gosto de falar palestra, né? Eu gosto de falar bate-papo, é uma conversa acadêmica que nós tivemos, e foi muito proveitoso, espero que tenha ido de encontro àquilo que vocês imaginavam dentro dessa temática específica que a gente escolheu hoje, né? Que amanhã ou depois podemos escolher outras, né? Eu sempre me coloco à disposição. Beijo no coração de todo mundo, tá certo? Quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente, né? Vamos contar com esse momento. Tá certo. Abraço. Muito obrigado.